E aí, moçada, tudo tranquilo com vocês? Bom, nossa aula de hoje vai ser de um assunto muito legal. Vai se tratar sobre figuras planas. Galera, vamos ver agora o que são essas figuras planas. Figuras planas são figuras bidimensionais. Professor, o que é bidimensional? Bidimensionais, pessoal, são figuras que têm apenas duas dimensões, que são o comprimento e a largura. Então, as figuras planas, ela existe somente duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Então, nenhuma figura plana, ela vai ter uma terceira dimensão, que é a nossa altura, né? Então, nenhuma figura plana existe a altura. Eu posso desenhar uma figura plana num papel, eu posso desenhar essa figura plana no computador. Então, como que ela vai ser uma figura plana? Ou seja, eu desenho a figura, certo? Desenho ela e como ela não tem altura e ela está rente ao plano, tanto da lousa como numa folha de papel ou na tela de computador, eu consigo fazer ela, classificar ela como uma figura bidimensional, ou seja, uma figura plana, certo? Ela só vai ter o comprimento e a largura. Agora também nós vamos ver sobre quais são os tipos de figuras planas existentes que nós temos. Nós temos os triângulos, nós temos os quadriláteros e temos o círculo. Vamos dar uma olhadinha de quais são eles? Bom, pessoal, primeiramente nós vamos falar sobre algumas figuras planas. Nós vamos falar dos triângulos, dos quadriláteros e o círculo. Mas antes de mais nada, vocês precisam saber que os polígonos, ele recebe o nome de acordo com o seu número de lado e de ângulos internos. Então, a classificação dos polígonos depende disso, tanto do número de lado como do número de ângulos internos. Por exemplo, se eu tenho uma figura plana com 3 lados, então eu classifico ela como triângulo 3 lados. Se eu tenho uma figura plana com 4 lados, quadrilátero. Se eu tenho uma figura plana com 5 lados, vamos fazer aqui agora, ó. Então, eu classifico ela como pentágono, 5 lados, penta. E assim por diante. Hexágono, hexa, 6 lados, heptágono, 7 lados e assim por diante. Bom, vamos falar agora dos triângulos. Os triângulos, eles são polígonos que têm 3 lados, como aqui na figura a gente já falou para vocês. Eles podem ser classificados quanto à medida dos seus lados, como quanto à medida dos seus ângulos internos, tá? Bom, então vamos lá. O triângulo que possui os 3 lados de mesmo comprimento, eu vou chamar ele de triângulo equilátero. Então, ele se classifica como triângulo equilátero, o triângulo que possui 3 lados de mesmo comprimento. Tá? Já o triângulo que possui 2 lados de mesmo comprimento, como nesse caso aqui, ó, eu vou chamar ele de triângulo isósceles. Então, ele se classifica como triângulo isósceles, o triângulo que possui 2 lados de mesmo comprimento. Já o triângulo que possui os 3 lados com comprimentos diferentes, ele se classifica como triângulo escaleno. Olha só aqui nesse triângulo, pessoal. Os 3 lados, eles têm medidas diferentes. Então, ele se classifica como triângulo escaleno, tá? Agora, em relação à medida dos seus ângulos, se o triângulo ele tiver o ângulo reto, nesse caso aqui, ó,
o ângulo reto no ponto O1, ele é classificado como triângulo retângulo. Então, se ele tiver um ângulo reto, ele é classificado como triângulo retângulo. Agora, se esse triângulo, ele possuir todos os ângulos agudos, ou seja, medidas menores que 90 graus, então os ângulos aqui, ó, todos eles menores que 90 graus, eu chamo ele de triângulo acutângulo, né? Porque todos os ângulos internos são ângulos agudos, né? Menores que 90 graus. Já se o triângulo ele possui um ângulo obtuso, ou seja, somente um ângulo maior do que 90 graus, nesse caso aqui, ó, no ponto O1, eu chamo ele de triângulo obtusângulo. Ele possui um ângulo obtuso maior que 90 graus, tá? Bom, continuando, os quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. Eles subdividem em paralelogramos e trapézios, tá? O trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos, olha lá a figura, 2 lados paralelos, correspondente às suas bases, uma maior e a outra menor. Então, esse daqui, os 2 lados do trapézio, eles são correspondentes e paralelos. Bom, são as suas bases, né? A gente fala que são as 2 bases deles, só que uma base é menor e a outra é maior. Já o paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos, como vocês podem ver aí na figura. Os lados e os ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem sempre a mesma medida. Então, quando eu falo que os lados e os ângulos são congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida, tá? E entre os paralelogramos, nós temos os quadrados, os retângulos e os losangos. O losango é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Então, esses 4 lados aqui do losango, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E as diagonais, né, ó, de um ponto a outro, são perpendiculares, tá? Já os retângulos é um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos retos. Então, os 4 ângulos retos são classificados como retângulo. Já o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. Olha lá, pessoal, olha a figura. Então, aqui, ó, nós temos os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, a partir do retângulo e quadrado, nós podemos definir que todo quadrado é também um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, pois todos os quadrados possuem todos os ângulos retos, mas nem todo retângulo possui os 4 lados iguais. Então, assim, nós podemos definir, então, isso, né? Que todo quadrado é também um retângulo, mas nem todo retângulo é também um quadrado, tá? Já nós temos o último caso, o círculo. O círculo, pessoal, é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, o círculo é a área cuja a fronteira é uma circunferência. Então, tudo isso daqui, ó, nós classificamos como o círculo. Então, o círculo seria o quê? A área cuja essa fronteira aqui, né, pode ser falado uma borda, ela é a circunferência, tá? E é isso, pessoal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente falou de um assunto muito legal, que foi figuras planas. Espero que vocês tenham aprendido bastante a como classificar, quais são os tipos de figuras que a gente viu. E até a próxima. Tchau, tchau.